Como? Como que a gente vai conseguir um osso realmente duro, realmente firme, realmente forte depois de 50 anos? Deixa de ser cabeça dura e passa a estimular o seu osso a ser um osso mais duro, sadiamente duro. Eu sou o Dr. Alex Benevides, cirurgião cardiovascular, e aqui na internet ajudo homens a aumentarem o seu desempenho físico e mental em 8 vezes, mesmo após os 50 anos. Olha isso. Como é que a gente faz para ter um osso mais firme, um osso mais duro, um osso que seja sadio e aguente o processo do envelhecimento? A gente pensa assim, envelhecer é perder estrutura óssea, é perder estrutura celular, é perder performance. Porém, a gente consegue dar uma freada nesse processo todo, fazendo algumas estratégias interessantes, algumas estratégias que sejam inteligentes. Pensa o seguinte, 1/4 de todos os homens acima de 50 anos vão sofrer osteopenia importante. Isso é um dado da Sociedade Americana de Cardiologia. Vão sofrer osteopenia importante, que vai aumentar em 2 vezes o risco de uma fratura de fêmur, de ossos longos e de húmero em relação a pacientes com menos de 50 anos. Então a gente precisa já pensar nisso antes de chegar lá, ou se você já chegou, ou se você já passou de 50 anos, é mais do que na hora de você começar a agir sobre este agente danoso, este inimigo do seu osso, que é a osteopenia/osteoporose. Arma número 1 para você fazer isso, como é que a gente usa? A gente usa uma alimentação. Então, meu amigo, comece a comer direito. Comece a comer com inteligência. Não simplesmente por conta de um processo de comer para ter prazer, comer para ter interação social. Sim. Prazer, sim. Porém, não é só isso. A gente tem estratégias também. Como, por exemplo, uma dieta que seja anti-inflamatória. Uma dieta rica em fibras, rica em carboidratos de qualidade, que componham até 55% a 60% do seu prato, sim, porém que sejam de qualidades. Feijão, grãos, folhas, isso tudo vai fazer sua cota de carboidrato ser uma cota protetora, uma cota anti-inflamatória, anti-agressiva, anti-aging. Já ouviu falar de carbo anti-aging? É isso. Não precisa cortar o carbo é um vilão definitivo. Não. Basta que você consiga ter uma qualidade muito mais interessante. Conseguindo essa qualidade alimentar, entre carbo, proteína e gordura, a gente consegue fazer uma síntese proteica adequada, a gente consegue uma condição de absorção de cálcio adequado e de sais minerais, além de vitamina K. Tudo isso vai fazer um combo de proteção da sua estrutura óssea. Olha isso. Pensa assim. Homens acima de 70 anos precisam de 1,2 miligramas de cálcio por dia. Homens abaixo de 70 anos, mas acima de 50 anos precisam de 1.000 miligramas dia. 1.000 miligramas dia. Acima de 70 anos, 1.200 miligramas dia. Abaixo de 70 anos, 1.000 miligramas dia de cálcio. Como que a gente usa isso? Pensa o seguinte, uma xícara de leite desnatado tem em torno de 300 miligramas. Então a gente vai precisar de 4 xícaras de cálcio de leite para começar a compor ali os nossos 1.200 miligramas diários que a gente precisa acima dos 70 anos. Então vamos começar a fazer as contas aí. Não precisa neurose, não precisa ficar totalmente desesperado, mas é interessante ter uma estratégia assim que consiga te ajudar, que consiga te proteger em relação ao processo de envelhecimento. Arma número 2, músculos. Precisa compor músculos na sua estrutura corporal. Não dá para ter uma estrutura que seja baseada em gordura, em pele caída, em ossos fracos. Tudo isso vão ser depreciadores da sua performance, do seu desempenho físico, do seu desempenho mental, da sua concentração, do seu foco, da capacidade de formar novas memórias, de acessar memórias antigas. Tudo isso vai estar prejudicado por conta de ter uma quantidade de músculo menor. Músculos, mais uma proporção maior de músculo na sua estrutura corporal global vai te dar uma proteção em relação a estímulo hormonal, porque você vai produzir mais testosterona de modo natural, e vai, logicamente, forçar
de modo adequado, de modo produtivo, de modo protetor, a sua densidade mineral óssea a se compactar. E isso vai ser protetor para a sua massa magra. E aí a gente conta 4 componentes da massa magra: a musculatura, a parte óssea, a parte de água e a parte de pele. Todas essas precisam ter estruturas formadas firmes, saudáveis, para dizer que você tem uma quantidade de massa magra realmente importante, realmente protetora. Ponto número 3, o equilíbrio. Precisamos dar atenção ao equilíbrio. Olha só, homens acima de 70 anos começam a perder um pouco de coordenação, um pouco de propriocepção. O que é propriocepção? É coordenação, é percepção do seu nível de controle da musculatura esquelética. Na musculatura você já não fica de um pé só durante mais do que 30 segundos. Alguma coisa está errada. Você já não consegue coordenar para pular corda. Alguma coisa está errada. Você não consegue coordenar para trocar de pé. Alguma coisa está errada. Faz um teste. Põe um pé encostado no dedão, na frente do outro, e fica de ponta de pé durante 30 segundos. Vê se você consegue ter uma oscilação importante. Se você se mantém bem, pode ser um sinal de alerta para dizer que o seu equilíbrio está começando a se prejudicar. E que isso daqui 20 anos, com 70 anos, vai ser risco de queda, vai ser risco de fratura, porque a sua densidade mineral óssea já está ruim, que você não jogou uma quantidade de massa magra importante, e aí você vai ter um risco de vida aumentado, não é só de perda de performance. Então, presta atenção. Autonomia, saúde e vida envolvidas no equilíbrio, na força muscular. Tudo isso está sendo avaliado nesse contexto aí. Então, atenção. Atenção à visão. Se você começa a ter distúrbio de visão, putz, aumentou muito o grau, aumentou a pressão do olho, seu cristalino está começando a espessar, está começando a surgir um processo de catarata, conversa com o seu oftalmo. Isso também vai estar influenciando diretamente no seu equilíbrio. Equilíbrio ruim, densidade mineral óssea em cascata, muito provavelmente vai estar ruim também, tá? Ponto número 4, suplementação com sabedoria. Não adianta começar a tomar todos os suplementos do mundo. Isso é ruim. É ruim para o seu trato gastrointestinal, é ruim para o seu sistema nervoso central, é ruim para a sua interação de bactérias que vivem e que vêm de fora, entre microbiota nativa e probióticos, que você vai também eventualmente fazer uso. Então, tudo isso precisa estar em harmonia. Como, por exemplo, o cálcio. Quase sempre a gente tem uma quantidade de cálcio que consegue estar preenchida através de uma condição de alimentação equilibrada. Gorduras, proteínas e carbo de qualidade. Se você tem essas três, muito provavelmente você consegue preencher o seu quesito de 1.200 mg dia de cálcio ou 1.000 mg dia de cálcio. Agora, se você não tem, aí é interessante suplementar. Tá? Então, vale a pena fazer uma dosagem, conversar com seu médico e ver realmente se você está num processo de osteopenia, diminuição da sua massa óssea, com diminuição do nível de cálcio no sangue. E aí, sim, a partir disso, começar uma suplementação. Tá? Se você for repor, preste atenção, 2 vezes ao dia, em geral, junto com refeições. Não tomar em jejum e não tomar em uma vez só, que a absorção fica prejudicada. Então você vai estar jogando para dentro do intestino uma quantidade muito grande de cálcio que não vai estar sendo efetiva, não vai estar sendo absorvida e sendo transferida para dentro do seu sangue. Atenção a isso, tá? Ponto número 5. Atenção a processos de investigação. Antes que o processo aconteça, antes que a ameaça aconteça, já comece a rastrear a ameaça. A partir dos 70 anos, todo homem deve fazer uma densitometria óssea para você avaliar a sua quantidade, a sua densidade mineral óssea. Procura saber como está a sua DMO. Procura saber como é que está a sua estrutura óssea. A quantidade está boa, mas ela está começando a dar uma rarefação aqui e ali, nos pontos de ossos longos, na parte média ali está diferente já ali na cabeça do fêmur, então alguma coisa está começando a mudar. Pode ser interessante você já tomar medidas protetoras antes que aconteça um processo instalado grave de osteoporose. Ok?
Tudo isso, gente, é importantíssimo para que você minimize o risco de lesões e que essas lesões, se eventualmente forem aparecer, sejam de um modo, vamos dizer assim, minimamente agressivas, que não te causem dor, que não te causem lesões, que não causem imobilidade, que não causem uma internação hospitalar, Deus livre, numa UTI. Presta atenção nisso antes que aconteça, antes que isso seja um processo já em andamento, de difícil reversão, começa a agir contra ele desde agora. E aproveita. Presta atenção, densitometria óssea, a partir de uma osteopenia, ela vai estar em menos 1,5 a menos 2. É uma escala que tem um T-score. Se você tem menos 1,5 a menos 2, você tem uma osteopenia instalada. Vamos trabalhar a reposição. Se você tem mais que menos 2 de perda de densidade mineral óssea, nesse T-score, você tem uma osteoporose já instalada. Então fica atento, conversa com o seu médico, vê como está a sua avaliação, vê o que dá para fazer daqui para frente. Isso tudo vai melhorar a sua autonomia, sua qualidade de vida e melhorar o seu tempo de vida boa que você consegue agregar na sua performance física e mental. Aproveita, agora que você sabe de tudo isso, compartilhe esse conteúdo, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que vai se beneficiar dessas informações todas, com aquele CEO, com aquele CFO, com aquele sócio que está precisando entender a importância de trabalhar todos esses pontos aí, a partir de agora, de 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos. Tudo isso vai fazer diferença ainda no tempo de vida que você tem ainda pela frente. Preste atenção nisso. E aproveita, já me segue por aqui.